Olá a todas e a todos. A conversa que nós teremos agora integra a 17ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Tem como tema Memórias e Democracia, pessoas LGBT, indígenas e quilombolas. Para essa conversa, nós do Centro de Memória Minas Tênis Clube convidamos com muita alegria o professor René Lomés. René é historiador pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor pela mesma universidade. É professor do curso de graduação em Museologia da Escola de Ciência da Informação da UFMG. É professor do programa da pós-graduação de História da UFMG e do mestrado em Mercados da Arte da Universidade de Lisboa. Atualmente é pesquisador do Museu do Oriente, em Lisboa, do Sistema de Bibliotecas da Universidade de Harvard, da Escola de Livros Raros da Universidade da Virgínia e da Fundação Rei Badawi, da Bélgica. Hoje falo de um lugar de muito afeto, pois eu fui sua aluna e é muito gratificante poder ter um pouco de seu tempo aqui conosco, René. Mais uma vez, nós agradecemos pela presença e eu passo a palavra. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É muito interessante estar aqui, um espaço que eu já trabalhei, que eu tenho pessoas com as quais eu convivi, tanto socialmente quanto com os meus alunos que fazem parte da equipe. Então também é um momento de muita alegria para mim. Bom, René, eu queria começar perguntando, para a gente começar essa conversa, né, sobre essa relação entre os museus, memória e democracia, um tema tão importante que o IBRAM proporcionou para a gente discutir esse ano de 2023. Esse ano o IBRAM compôs um tema que eu acho que é muito atual para a discussão em torno da cultura e dos museus no Brasil e no mundo, que é o tema Memória e Democracia, e aí comunidades LGBT, quilombolas e indígenas. Eu acho que para a gente conversar, para ficar uma conversa mais tranquila, a gente pode separar esse tema em dois momentos. Primeiro falar sobre memória e democracia e depois falar sobre essas comunidades. Porque eu acho que dá uma forma mais fácil da gente entrar no tema. O tema da relação entre memória e democracia, ela, para a área de museus, ela não é uma discussão nova. Essa é uma discussão já muito importante, que tem algumas décadas, que domina todo o cenário museológico, a discussão sobre como os museus devem operar, como devem funcionar. O momento em que essa discussão se tornou um pouco mais forte no Ocidente foi principalmente a partir do final da década de 80, início da década de 90, quando no mundo inteiro começaram uma série de questionamentos sobre as identidades sociais, uma tensão muito forte entre as macro-identidades, como as identidades nacionais, o que é ser brasileiro, o que é ser francês, o que é ser alemão, né? Que são macro-identidades que durante muito tempo foram cultuadas, apagando identidades menores do corpo social, né? Colocando um grupo maior sobre o outro. É mais importante ser brasileiro do que ser mineiro, mais importante ser brasileiro do que ser indígena, né? Então houve do século XIX até o início do século XX, um esforço intelectual das escolas, governamental, estatal, no mundo inteiro, para se cultivar essas macro-identidades. E na passagem da década de 80 para 90, essas macro-identidades entram em crise. A gente fala de mesmo uma crise de representações, uma crise de identidades no mundo, em que em várias partes do mundo elas vão aparecer. Então acho que um exemplo que me parece um exemplo mais fácil de a gente perceber é a fragmentação da antiga União Soviética, né? Que no processo de fragmentação da antiga União Soviética, né, em torno de 1991, os novos territórios constituídos vão emergir muito com essa força, a partir dessa força de pequenas identidades locais que começam a entrar em conflito, inclusive às vezes em guerra, e formar pequenos estados, né, em comparação com a grande União Soviética. Então, isso é um processo que no mundo inteiro ocorre. Isso reflete dentro dos museus. Isso vai refletir dentro dos museus porque o modelo de museus que nós tínhamos até aquele momento era dos grandes museus nacionais. Os museus que veiculavam o discurso das macro-identidades. Então, o Museu Britânico é um museu nacional, que vai dizer o que é o papel
dos britânicos no mundo, que é a Grã-Bretanha no mundo. O Louvre é o Museu Nacional, que vai fazer pensar a arte do mundo a partir da ideia da formação de um Império Francês. Nosso Museu Nacional pensava que é o Brasil a partir da ideia de Brasil e de nacionalidade formada lá no século XIX pelo Primeiro Império. E aí, nesse momento, passagem da década de 80 para 90, isso começa a se fragmentar e as pessoas começam a questionar. Vale a pena termos museus nacionais neste modelo? Qual que é o custo para uma sociedade apagar todas as diferenças sociais em prol de uma macro-identidade que é nacional? Então, esse foi o primeiro momento em que essa discussão entrou no mundo dos museus e levou a uma grande crise, que era a grande pergunta do momento, que era: para que servem os museus nacionais? A quem eles servem? Para que esse discurso serve? No Brasil, essa discussão ela vem junto com uma outra discussão que vai começar na década de 70, que é muito importante para toda a América Latina, que é a ideia de para que servem os museus em sociedades hiperdiversas e com grande diferenciação social, com grandes abismos sociais, principalmente abismos de acesso à cultura e abismo econômico. Então, no Brasil, a gente vai ter duas vertentes de discussão sobre democratização e museu e memória. A primeiro lado é uma questão da acessibilidade, que vai permear toda a década de 80 e 90, início de 2000, uma discussão sobre qual é a real potencialidade da população brasileira a acessar museus. Tínhamos poucos museus, com acesso restrito em termos de preço de ingressos e acesso restrito em termos de deslocamento da sociedade. A gente tinha frações enormes da sociedade que eram incapazes de ir ao museu porque ou estava distante do local em que viviam, boa parte dos museus estão nas zonas nobres das cidades, e o deslocamento, pagar passagem, pagar ingresso, era algo muito difícil. Então, essa acessibilidade física mesmo, econômica e, inclusive, cultural, foi muito discutida naquele momento. Junto com isso, emergiu uma outra discussão, que é uma discussão que vai vir com a redemocratização do Brasil, com o fim da ditadura. Que aí, novamente, essa ideia de democratização, junto com a ideia de memórias, que é para dizer, se questionava que Brasil é esse. De que Brasil, a gente quer lembrar, houve todo no processo de democratização, uma campanha, inclusive na televisão, de propagandas, falando que o Brasil era o país do esquecimento. Tudo era esquecido e apagado em prol de projetos políticos, projetos econômicos, projetos sociais. E nesse momento os museus começaram a se repensar e a repensar a sua associação, a ideia entre democracia e memória, pensando sobre quem estamos falando nesses museus. Sobre que cultura. A gente tinha museus que eram baseados em um modelo de cultura muito fechado, de matriz europeia, e que não abrangia sequer a população branca de classe baixa, e não é que quilombolas indígenas e outros segmentos sociais. Então, nesse período da redemocratização, o tema da memória veio à tona com força. E naquele momento ele veio à tona com força junto com outra carga, que é a carga do legado da ditadura. Memórias apagadas, memórias suprimidas, dos perseguidos políticos, das pessoas que foram assassinadas, dos desaparecidos, dos massacres de indígenas, comunidades negras que foram arrasadas pelo poder policial ou pelo poder militar. Então, os museus começaram a pensar democratização também pensando o que é a comunidade, essa grande comunidade brasileira. E esse tema, então, nunca saiu da agenda dos nossos museus. Eles têm sempre se repensado e se reconstruído, tentando equilibrar esses dois pratos da nossa balança de justiça social. A dificuldade de acesso econômico, social, cultural e a dificuldade de produção de memória das camadas que não têm acesso prioritário à cultura. E quando chega mais recentemente, essa relação entre memória e democracia se reconfigura no país e dá início, abre espaço para a discussão que nós temos hoje, que é já pensar, já temos museus, um número de museus muito maior. No Brasil ainda existem, a gente pode dizer, espaços que são sombras ou vazios de cultura. Cultura oficial, a forma de museus. Então, existem vazios museológicos no Brasil.
Por exemplo, em Minas Gerais, é o estado que mais tem museus no país. A gente tem um grande vazio de instituições de memória, que é o norte de Minas. É a divisa com a Bahia, que ela recebe muito pouco investimento privado e público para abrir espaços como esse. Mesmo assim, a gente já tem um volume muito grande de museus. Belo Horizonte, por exemplo, deu um salto de 2008 para cá, né? Eu acho que triplicou o número de museus, só na cidade de Belo Horizonte, sem pensar o resto do estado. Então, hoje a gente tem um volume maior de museus. Os museus, na sua grande maioria, são de acesso gratuito ou com facilidades de acesso, né, que sua grande maioria. Museus, centros de memória, todos os lugares servem para a gente pensar a memória e pensar o nosso passado e o nosso papel no presente. E, além disso, foram criados programas de circulação das pessoas, inserção das pessoas nesses espaços, né? Por exemplo, programas especiais para a educação de jovens presos. Então, são um tipo de ação de inserção nos museus que existem. Acesso de quem estuda, né, que faz o EJA. Então, a gente tem uma série de caminhos de democratização. Só que, vencida, então, essa primeira etapa da discussão, surgiu uma outra etapa que vem de um movimento mundial, que é agora a discussão da diferença dentro da sociedade e discutir os outros grupos que não são os grupos maioritários, né, em termos de acesso. Trazendo para a realidade belo-horizontina, o que a gente pode falar mais sobre essa cidade em comparação, né, qual que é o cenário de Belo Horizonte hoje em comparação com o cenário de Belo Horizonte, por exemplo, antes da década de 80 ou até na própria década de 80, né, quando a gente ainda não tem assim, essa democracia, essa discussão entre memória e democracia com tanto ensejo na sociedade? Bom, Karina, eu acho que uma primeira grande mudança da cidade, nesse sentido, foi a cidade começar a investir maciçamente em espaços de memória. Mas a gente tinha pouquíssimas instituições de memória, com muito pouco investimento, e formada muito por profissionais que atuavam, que aprendiam o ofício atuando diretamente no campo. De lá para cá, a gente tem uma mudança radical de cenário. Primeira coisa que eu acho que a cidade aprendeu que cultivar a própria memória traz vantagens sociais, é importante para a construção de uma sociedade sadia e, ao mesmo tempo, é uma área econômica importante, né? Um vetor, vetor cultural é um vetor econômico de grande peso. Mobiliza o turismo, mobiliza uma série de áreas de atuação que são importantes para a gente. Pensar, né, um estado como Minas Gerais, rico em história, que tinha tão pouco investimento, hoje já acho que demos um passo já considerando que é importante ter investimento em cultura, ter investimento em espaços de memória. Por exemplo, né, estamos em um espaço de memória criado por um clube, né, vamos dizer, um clube recreativo. Então isso é inovador para a cidade, é inovador, acho que para o mundo inteiro, e traduz muito essa mudança de percepção de que é possível e necessário investir em cultura. Depois disso, a gente tem uma outra questão na cidade que mudou radicalmente o nosso entendimento desse sistema econômico, que é termos profissionais formados para a área. Né? A equipe daqui do centro tem museólogo, tem conservador restaurador, tem historiador. Então, nós temos hoje equipes que são formadas especificamente para essa área de atuação. Isso muda o trabalho, sempre tivemos excelentes profissionais de museu, mas hoje a gente tem pessoas que são formadas especificamente para isso. Isso significa o quê? Que a gente já está um passo adiante na democratização do acesso, porque essas pessoas já vão ser formadas com este objetivo de trabalho na mente e na forma de trabalhar. Para além disso, eu acho que a gente mudou muito a forma como a gente vê museus. Não são mais, hoje, os espaços fechados de acesso apenas para uma elite intelectual,
e são espaços de formação e educação, lazer e entretenimento para toda a sociedade. Ainda existem dificuldades de acesso, ainda existem barreiras físicas, ainda existem barreiras sociais, ainda existem barreiras culturais, mas a gente já tem um entendimento desses espaços que é muito diferente, que vai mudar até a forma de operar desses espaços, havendo sempre uma preocupação em criar programas de acesso que facilitem a vinda de públicos cada vez mais diversificados para o museu. Acho que uma coisa que ilustra isso bem é pensar como antes a gente pensava público. Lá na década de 80 não se pesquisava público de museus na cidade, no máximo contava com um livrinho de assinaturas. Depois a gente começou a pesquisar quem ia ao museu, contar, porque você pode, com o volume de pessoas você pode justificar um investimento ou não no museu. Mas com o tempo a gente começou a pensar a qualidade da visita. Então a gente começou a pensar esses pontos de forma distinta. Quem vai só com a família? Quem vai porque é sócio de um clube? Quem volta trazendo a família? Então, muitas vezes, isso já é um dado, uma criança vai ao museu com a escola e volta trazendo a família. E aí, com o passar do tempo, e hoje a gente já estuda o não público. A nossa preocupação não é só com quem vem e pensar esse serviço, esse espaço para quem já vem, mas pensar em quem não vem. O público potencial e o não público, a pessoa que não vem e, em princípio, não quer vir. Então, acho que isso já, até a forma como a gente opera, já demonstra como que essa ideia de democratização foi enraizada dentro do processo de formação do museu e sua administração, sua gestão e os serviços que ele oferece. Você consegue pensar que esse perfil desse estudante, ele mudou, ele está mais aberto a temas relativamente mais novos, né, relativamente mais democráticos, se é que a gente pode falar nesses termos, né? Você consegue ver esse perfil desse estudante dentro da universidade e esse estudante que ele vai ser logo um profissional de museu, né? Karina, eu vejo perfeitamente isso. Na verdade, a gente tem por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com museus, não da década de 90, quando a gente começou a abrir o curso de museologia há 13 anos atrás, e hoje existe uma mudança muito grande. Eu acho que essa mudança já vem com uma forma como que a sociedade já prepara os indivíduos para pensar a atuação profissional no campo da cultura. As pessoas já enxergam a cultura não como hobby, né, como aquele passatempo de senhoras beneméritas. Perfumaria, né? Perfumaria, não. Hoje são campos profissionais sérios, importantes, que necessitam de investimento, e as pessoas já chegam para a sua formação pensando em um futuro profissional. E eu acho que é interessante, já que estamos falando de democratização, pensar que o tipo de profissionais que vai para trabalhar nessas áreas modificou com o tempo, né? Se vocês forem se for pegar o curso de museologia da Unirio lá na sua origem, ele era muito formado por esposas de empresários, por mulheres que queriam ter um emprego na área da cultura, porque era algo elegante, ilustrado, né? Uhum. E hoje a gente tem estudantes de uma vasta gama de espaços sociais diferentes, pessoas que vêm de espaços do Brasil diferentes, porque o sistema de acesso à universidade mudou, pessoas que vêm de estratos sociais diferentes. Então hoje eu tenho, por exemplo, estudantes no mestrado que desde uma médica que se aposentou e voltou para o trabalho, até uma filha doméstica, que é a primeira pessoa que veio parar dentro da universidade na toda a história da sua família. E essas pessoas já trazem para a sala de aula essa preocupação com a forma como uma sociedade democrática se integra de uma forma melhor. E vão trazer isso para dentro dos espaços de trabalho. Essas pessoas vão carregar isso para os locais, pela forma como elas trabalham e lidam com esse trabalho. Isso muda também a forma como a gente começa a pensar as metodologias de trabalho. Hoje, a gente trabalha muito com técnicas participativas, de envolvimento das comunidades que aquele espaço cultural dizem respeito com o processo interno.
né, curadorias coletivas, curadorias abertas, processos em que as pessoas opinam sobre como a própria memória é representada dentro desses espaços. O que tem a ver muito com o tema, né, dessa semana, porque quando a gente começa a trabalhar com as microidentidades, nem podemos falar micro, né, mas com essas identidades que foram silenciadas durante muito tempo, a gente começa a perceber como que os indivíduos começam a solicitar o ingresso no espaço museal como profissionais e como participantes, não apenas como público, para representar as próprias memórias. Então, aí, quando o IBRAM fala de memórias LGBTQIA+, memórias quilombolas, memórias indígenas, ele não está falando apenas de um museu que é formado por uma elite de profissionais brancos, formados, que já vêm de uma classe privilegiada, mas sim por museus que se abrem no acervo, no público e nos seus profissionais para englobar indivíduos de várias partes da sociedade. E aí esses indivíduos têm a chance de se autorrepresentarem naqueles espaços. Então hoje a gente discute no Brasil, por exemplo, curadorias indígenas, curadorias não profissionais de museus que vêm de determinado segmento social para falar sobre indígenas, mas de indígenas fazendo curadoria sobre a sua própria produção artística contemporânea, porque índio não dá preso no passado, índio de celular existe, estão fazendo arte contemporânea com uma curadoria indígena no Museu de Arte de São Paulo, o maior museu de arte do Brasil. Então, se a gente começa a repensar essas questões de democratização, pensando o museu, o espaço de memória como um todo, a memória que ele representa, a memória dos seus funcionários, né, e a memória do público que vai ali dentro. Então, realmente, esse cenário, né, que você perguntou dos estudantes, que são os profissionais que vão vir para trabalhar aqui, né, esse é um cenário que já mudou radicalmente. Mudou seriamente, tanto em tipos sociais representados entre os profissionais de museu, quanto preocupação que eles trazem de autorrepresentação para dentro desses espaços. Retomando, assim, eu queria falar mais um pouquinho sobre as iniciativas que acontecem em Belo Horizonte. Você consegue se lembrar de alguns exemplos, de algumas iniciativas que vão nessa abertura maior dos museus na cidade? Como que esse cenário muda no sentido não só de número de museu que cresce, mas de tema? Se esses museus eles realmente estão mais abertos a outras temáticas? Sim, eu acho que os museus de Belo Horizonte, de Minas como um todo, mas mais em Belo Horizonte. Ainda em outras cidades do estado, os museus são um pouco engessados. Mas eles têm se aberto, podem abrir mais. Eu acho que devem se abrir mais. A gente teve algumas iniciativas que me parece que são bastante importantes. Eu tenho a felicidade de ter participado de algumas. Vou começar por uma delas, porque eu acho que merece a menção, que entre 2013 e 2014, nós montamos, a partir de um projeto da professora Maria Inês de Almeida, da Faculdade de Letras do UFMG, nós montamos a primeira grande exposição de arte indígena do Brasil, que foi a Mira Arte Contemporânea dos Povos Indígenas. A Mira ela foi aberta pela primeira vez no Centro Cultural da UFMG, lá na Praça da Estação. Depois ela foi remontada em Brasília, no Centro Cultural dos Correios, teve mais um outro espaço em Brasília. Depois ela voltou para o espaço de conhecimento aqui na Praça Liberdade, faz parte aqui do circuito, aqui ao lado. E foi remontada depois no Galpão, no Santa Efigênia, em vários outros lugares. Essa foi uma mostra importante porque ela reuniu artistas, se não me engano, de 7 países, artistas todos indígenas, todos de regiões amazônicas, todos trabalhando com a arte contemporânea de alta qualidade, vindos de 7 países da América Latina, né? Todos indígenas amazônicos. E essa exposição foi reconhecida recentemente por ter sido o pivô
de lançamento de todo o movimento da arte contemporânea indígena como um bloco de requisição, espaço dos artistas indígenas reclamarem o seu espaço dentro do mercado e do sistema da arte. Então, foi necessário que os artistas indígenas que continuaram a sua produção de altíssima qualidade, de qualidade internacional, se associassem a uma universidade pública federal com o peso da UFMG, o peso nacional e internacional da UFMG, para que eles furassem uma bolha, né, do sistema cultural nacional e começassem a ter uma plataforma para exigir espaços próprios de produção, e os museus começaram a adquirir sua produção. Então, eu acho que esse foi um movimento importante que veio muito da inserção pioneira da UFMG e de Belo Horizonte no trabalho com grupos indígenas e com a educação indígena. Porque esses indivíduos chegam na UFMG através do curso de formação de professores indígenas. Então, eu acho que Belo Horizonte foi esse cenário, né? Neste caso, falta a Belo Horizonte se projetar e se reconhecer como tal, porque logo depois São Paulo roubou a fama, monopolizou esses artistas, levou toda a ideia de primeiros curadores indígenas, primeiras mostras indígenas. Isso ainda é um defeito nosso, do Estado, de sempre se colocar como inferior na produção cultural com relação ao eixo Rio-São Paulo, e o que é uma grande bobagem. Outros movimentos foram muito importantes. A gente teve movimentos, por exemplo, muito próximos aqui, do Minas, que, por exemplo, no Memorial Minas Gerais, que teve exposições sobre a presença de transexuais nos museus, com fotografias, né, sobre a vida das transexuais de Belo Horizonte, curado e acompanhado por uma líder da própria comunidade. A gente teve lá no Espaço do Conhecimento a formação de uma exposição horizontal e aberta, que aconteceu em 2014, em que as pessoas da cidade podiam propor o que seria exposto, que nós participamos dessa exposição. Nós tivemos vários projetos de, por exemplo, participação de comunidades quilombolas e guardas de congado em projetos educativos do Museu Mineiro. Então, todas essas áreas, Belo Horizonte foi sempre muito pioneira na inclusão social em comparação com outras capitais brasileiras. Um projeto que eu acho que é importantíssimo e pelo alcance e pela representação social que é produzida ali dentro, é outro que acontece aqui pertinho, que é o MUQUIP, né, que é o Museu de um Quilombo Urbano, nascido um museu que é nascido da necessidade de produção de memória de uma série de pessoas que foram desterritorializadas da região do Morro do Papagaio, quando perderam o espaço em que viviam, e que hoje está ali perto da Prudente de Moraes. Então, que é um espaço que faz, inclusive, essa fronteira entre zona sul da cidade e as comunidades que estão ali coladas, né, entre elas, como representação de memória das tensões sociais, e é um projeto pioneiro no Brasil e reconhecido como tal, levou já as exposições que foram feitas com apoio da UFMG, de alunos da UFMG para a Itália, que foram remontadas na Itália. Então, a gente tem muito caminho andado. Precisamos mais. Ainda acho que existem lacunas muito grandes de representação de memória nessa cidade. Obviamente, memória, em primeiro lugar, acima de tudo, acho que, pensando nesses grupos que o IBRAM selecionou para celebrar e para discutir esse ano, acho que os grupos indígenas ainda são subrepresentados, principalmente os indivíduos indígenas que vivem em espaço urbano, porque eles são duplamente invisibilizados. São invisibilizados como indígenas e como classe média e classe baixa dentro de uma cidade. Então, não se reconhece nem como indígena um indígena que não vive em aldeia, né? Isso é um problema muito sério, social, inclusive em termos de restituição histórica e de acesso cultural. Belo Horizonte tem mais de 3.000 indígenas vivendo dentro da cidade,
e que as pessoas não sabem, não os reconhecem como tal. Memórias negras, obviamente, é uma grande lacuna, mas a gente pode pensar em inúmeros grupos. Pensando, por exemplo, em um centro cultural, um centro de memória tão importante ligado à memória do esporte em Minas Gerais com Minas, né, com esse espaço, que já tem um trabalho tão importante. Ele ainda tem muito o que ele pode dizer, por exemplo, sobre a memória das mulheres no esporte. Né? A memória da educação do esporte que passou por aqui. E a educação era feita por quem? Muitas vezes, por mulheres. Então tem uma série de indivíduos e de memórias que foram sendo esquecidas, a gente tem uma matriz cultural que apaga memórias, apaga grupos, e que pode ser retomado. Eu queria aproveitar, né, você tocou nesse assunto, que é um assunto muito caro para a gente, né, e é uma forma também de celebrar, de certa forma, celebrar o trabalho dessa equipe, né. Desde 2018, final de 2017, do início de 2018, o Centro de Memória faz parte do projeto do eixo, né, História de Mulheres, que faz parte do projeto Circuito de Museus, que é um projeto da Prefeitura, da SMED, né, e aí eles têm vários eixos. A gente já participava do eixo de esporte, obviamente, né, e aí a partir de 2018 a gente entrou, né, no circuito, no eixo de História de Mulheres, justamente na tentativa de preencher um pouco essa lacuna sobre a história de mulheres dentro do esporte. Então é sempre uma oportunidade, né, principalmente dentro desse tema, que é um tema de extrema importância a ser discutido, né, proposto pelo IBRAM, mas é uma forma de valorizar, de celebrar, né, e de registrar, obviamente, essa iniciativa, né, que foi feita, né, foi feita aqui dentro e passou por várias mãos, né, gente que já passou por aqui, gente que já não está mais aqui, gente que está aqui hoje. Então, tocando esses atendimentos, né, a gente tenta procurar algumas formas de preencher essas lacunas, justamente porque nós somos dessa geração, talvez, né, nós sejamos, né, dessa geração de estudantes que você mencionou lá atrás, que já tem uma outra visão, que vem de outras realidades, e que isso acaba refletindo no nosso trabalho. Querendo ou não. Enfim. Eu acho que esse é um trabalho exemplar, é um trabalho que eu acho que ele tem muito a contribuir com a cidade, inclusive com a projeção desse espaço na cidade, né, de trazer a importância do acervo que está aqui dentro, né, o tipo de memória que está aqui consolidado, cristalizado nos registros que tem aqui, troféus, uniformes, fotografias, documentos. Todos esses documentos, todos esses registros são capazes de trazer à tona memórias importantes sobre a cidade. E esse tipo de projeto quebra um pouco a nossa cabeça no sentido de buscar sempre aquelas histórias, por exemplo, vamos falar de memória do esporte? Ok, vamos falar daquele jogador de futebol famoso? Ninguém pensa assim, vamos lembrar daquela nadadora importante. Né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente começa a quebrar essas estruturas que a gente fica repetindo sem perceber e trazer temas novos e memórias novas. E aí você estava falando, eu fiquei pensando assim, quantas histórias importantes ou interessantes a gente não teria se pegasse um eixo, por exemplo, mulheres no esporte, e começasse a quebrar. Pensando, por exemplo, mulheres imigrantes no esporte. Basta ver, eu acho que a lista de sócios do clube, né? E ver os sobrenomes, que a gente vai ver a importância dos imigrantes na formação dessa cidade. Né? E não estou falando só de alemães e italianos, mas vamos pensar, né, quantos imigrantes de origem islâmica, por exemplo, a gente não tem na cidade ainda hoje. Então, como que a gente pode, né, trazer à tona a memória desses grupos que formam até esse espaço, né?
A gente não precisa pensar nem... Temos que pensar, mas não precisa ir longe no estado ou na cidade. A gente pode olhar só para cá e ver que a diversidade, de alguma forma, já aparece aqui. E, óbvio, a gente tem que ir buscando em outros lugares também, mais distantes daqui. Mas esse é um tipo de trabalho que, se a gente começa a quebrar, fragmentar essas macro-identidades e começar a buscar outras narrativas, a gente acha muita coisa interessante. A gente vai mais ou menos para os finalmente, né? Mas antes eu queria perguntar, né, para a última pergunta, o que você espera dos espaços museológicos, das instituições museológicas? Vou deixar fácil, sabe? Assim, vou botar só de Belo Horizonte, nem vou falar do resto não vou falar do resto do estado, vou ficar aqui em Belo Horizonte mesmo. O que você espera das instituições museológicas daqui para frente nesse país aí, 2023, para lá? Não, essa pergunta é fácil, porque a gente tem, vamos falar aqui, dessa região da cidade, né, região próxima à Praça da Liberdade, região nobre da cidade, e que tem uma concentração exemplar no mundo inteiro de espaços de memória. Eu acho que poucos lugares no mundo têm tantos museus e espaços culturais reunidos, funcionando e atraindo pessoas. Então eu pensaria vou falar desse espaço, incluindo essa casa aqui. Pensando no tema da Primavera de Museus, eu esperaria investimento, não só na manutenção desses espaços, mas na manutenção da diversidade de memórias que passam por esse espaço. Pensando naqueles 3 vetores que eu falei lá atrás. Investimento na diversificação de profissionais que trabalham ali dentro. Investimento na diversificação de acervos, de coleções, de registros materiais, de memória, que possam permear um volume de segmentos sociais cada vez mais amplo. Então, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, a vocação de um espaço desse. Provavelmente é um espaço dedicado à memória do esporte, que é o único no país. Ele não precisa dizer, guardar acervos e falar apenas sobre a prática do esporte dentro desse espaço. Mas como esse espaço se relaciona com o resto do Brasil, com o resto da cidade, com um vetor de produção de atletas, de técnicos, de profissionais, de práticas, e aí ele começar a construir uma história muito mais complexa do esporte, que passa por aqui, mas também vai além. E aí sim, incluindo memórias de indivíduos negros, indivíduos indígenas, LGBTQIA+, ou seja, crianças, mulheres, idosos. Eu acho que isso, né, que vai trazer riqueza para esse espaço. E uma outra questão que eu acho uma questão realmente de investimento e de retribuição social, que é pensar projetos que façam com que públicos cada vez mais diversificados possam vir a esses espaços. Porque, queira ou não, com toda a diversificação de Belo Horizonte, todo o aprimoramento cultural que houve na cidade, a gente ainda tem uma concentração dos espaços culturais nas áreas nobres da cidade. E é importante que esses espaços, os indivíduos que frequentam esses espaços, estejam mentalmente abertos para receber quem é diferente, mas que vive na cidade, saiba lidar, conviver com essa diferença, mas também que invista nisso. Que crie projetos que potencializem, que façam efetiva a vinda de pessoas de outras partes da cidade, mas ainda mais do estado, para dentro desses espaços. Quando eu era diretor do Espaço Conhecimento da UFMG, nós tivemos a iniciativa de contabilizar a origem do público que vinha ao museu como turista, fora de Belo Horizonte. E nós percebemos que existia uma concentração muito grande de pessoas que vinham de grandes cidades, como Divinópolis, do circuito do ouro, né, das áreas turísticas, como Ouro Preto, e uma lacuna gigantesca de quem vinha do norte de Minas, do Jequitinhonha, que não existia quase ninguém, nenhum visitante que vinha do Jequitinhonha para cá. Aí a gente precisa de investimento em criar estratégia para permitir que essas pessoas venham, principalmente crianças e adolescentes, estudantes,
Como a gente não pode criar? Às vezes a gente investe tanto dinheiro em um projeto de pouco efeito, que o mesmo dinheiro você poderia trazer um ônibus de criança do norte de Minas para cá. Pensando assim, pequeno, mas dando exemplo. Mas, além disso, a gente pensar que a gente está numa capital e que a gente fala do Estado a partir do olho da capital. A gente não conversa com a cultura do norte de Minas, a gente não conversa com a cultura do leste de Minas, nem do oeste de Minas. A gente tem um processo cultural em Minas Gerais que é centralizado em Belo Horizonte e de matriz única. A gente pensa a cultura do Estado a partir do referencial de Belo Horizonte. E a gente precisa diversificar e conversar com essas outras áreas, representando a memória dessas pessoas dentro desses espaços aqui, porque, afinal de contas, estamos numa capital e não num bairro do Estado. Renê, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, seu tempo. Tempo é precioso, não se dá para qualquer um. E eu me sinto muito, muito grata por você ter cedido algo tão precioso aqui para a gente hoje. Lembrando que o Centro de Memória faz parte do Centro Cultural, Unimed BH Minas. Esse espaço é de acesso público, não precisa ser sócio para entrar. E aí nós temos 5 equipamentos, né? Centro de Memória, Galeria de Arte, Biblioteca, Cinema e Teatro, todos disponíveis para quem quiser usufruir da nossa programação. Cada um com seu horário, com sua equipe, cada equipamento com sua programação. Agradeço mais uma vez e é isso. Eu que agradeço, Karine, agradeço você, agradeço o convite da casa, a confiança mais uma vez, já montei exposições aqui, já trabalhei com essa casa, sei da excelência dos profissionais que aqui trabalham e é sempre um prazer estar de volta. Obrigado.